Volume 24. Interlúdio 1. Alguém para alguém. Eu não tinha nada para fazer nos dias que se seguiram à minha formatura na Universidade de Magia. Certo, o diretor já me convidou para ir trabalhar na Guilda dos Magos, mas eu estava adiando a resposta. Parecia bom, claro. Eu tinha sido presidente do conselho estudantil na Universidade de Magia, então eles provavelmente me tratariam bem. Mais do que isso, porém, eu não estava acostumada a ter meu trabalho reconhecido e meus talentos requisitados, por isso fiquei feliz com o convite. O problema é que eu precisaria da permissão do meu irmão mais velho para entrar em qualquer organização. Eu sabia que ele me diria para fazer o que eu quisesse, mas ele era uma pessoa importante agora. Eu não sabia muito sobre isso, mas estava bastante confiante de que facções rivais estavam envolvidas. Se eu entrasse na Guilda dos Magos sem pensar bem, poderia acabar me juntando a uma facção hostil a ele, e então eu seria um fardo, com certeza. Eu queria evitar isso por vários motivos, então adiei a decisão. Brinquei com a sempre vencedora Lucy e ajudei na casa. Viver assim pode ter me deixado inquieta uma vez. Sou inútil comparada a todos os outros, eu pensava. Preciso fazer melhor. Eu estaria mentindo se dissesse que nunca fiquei inquieta durante esses dias sem fazer nada. Nada, na verdade, não. Eu me mantive ocupada. A casa estava vazia agora. Rudeus e suas esposas estavam fora, até mesmo Aisha tinha ido embora. As crianças, porém, estavam lá. A mais nova ainda era um bebê, e Lara tinha Léo cuidando dela, ele nunca saía do seu lado. Lucy era uma história diferente. Ela sempre parecia solitária. De vez em quando, ele e Lizzie vinha com Clive e os dois brincavam com ela, mas, quando voltavam para casa, ela ficava olhando a porta da frente pela janela do segundo andar ou sentada no armário, abraçando os joelhos contra o peito e sufocando as lágrimas. Ela estava tentando ser forte. Será que o trabalho que Rudeus está fazendo é tão difícil que essa menina tem que ser forte? Eu pensei. Por outro lado, quando eu era bebê, meu pai também tinha um trabalho difícil. Alguns trabalhos eram tão urgentes que precisavam ser feitos imediatamente, ou as coisas continuariam piorando. Rudeus e os outros deviam estar enfrentando algo muito difícil. Ele se preocupava com sua família. De forma alguma ele iria querer deixar sua filha sozinha. Ninguém havia me contado os detalhes, mas eu o conhecia. Mesmo assim, eu entendia como Lucy se sentia. Quando meu pai não voltava para casa, eu também me sentia solitária. Assim, sempre que ela parecia solitária, eu me esforçava para brincar com ela. Não fazíamos nada de especial, veja bem. Fomos pescar, demos uma olhada na universidade, li os livros dela na biblioteca, fomos às compras na cidade e fizemos o trabalho doméstico juntos. Isso era tudo. Eu mesmo não tinha nenhum hobby, então isso limitava nossas opções de diversão. De qualquer forma, Lucy se divertia e, ultimamente, começou a me chamar de irmã Norrin. Ela ficou especialmente feliz quando eu fiz uma vara de pescar para ela e começou a me incomodar todos os dias para levá-la para pescar. Fomos para o rio fora da cidade porque lá as perspectivas de pesca eram melhores. Em teoria, eu poderia usar uma espada e magia, mas não tinha certeza se seria suficiente para protegê-la no pior dos casos. Eu teria pedido proteção a alguns estudantes mais jovens da universidade que eram aventureiros, mas, eles tinham coisas melhores para fazer, com certeza. No entanto, eu sabia que eles deixariam todo o resto de lado e viriam ajudar se eu pedisse. E eu lhes pagaria um adiantamento se eles viessem ajudar. Eu só não queria depender deles. Prometi a Lucy que poderíamos ir pescar fora da cidade uma vez a cada 10 dias. Tudo bem, desde que não saíssemos da cidade, então consegui que nos deixassem pescar na pequena lagoa dentro da Universidade de Magia, mas Lucy não ficou impressionada com nosso local de pesca. Talvez porque não houvesse chance de pescar um peixe grande aqui. De qualquer forma, hoje foi nosso dia de pesca, uma vez a cada 10 dias. Levei Lucy ao rio para pescar,
e ela pegou o maior peixe que já havia pescado. Ela sorriu ao mostrá-lo para os alunos mais jovens que estavam de guarda, alegrando o humor de todos. Recebi a mensagem quando chegamos em casa depois da pescaria. Eu estava dizendo a Lucy, da próxima vez, vamos subir um pouco mais o rio. Quando abri a porta, e lá estava Cliff em nossa casa. Cliff, que deveria estar em Milis, para onde havia retornado após a formatura. O quê? Cliff. Oh, Norm. Você também está em casa. Demorei um pouco para chegar aqui. Sim, mas, por que você está? Você não ouviu falar? Cliff disse com incredulidade. Uma praga está se espalhando pelo vilarejo dos Superdis. Eles dizem que minha ajuda é necessária. Eu não conseguia acreditar. Meu coração batia forte. Os Superdis estavam em apuros, e Rudeus estava convocando todos os países para enviar magos e médicos curadores para salvá-los. Cliff havia persuadido o país sagrado de Milis a deixá-lo atender ao chamado de Rudeus e agora estava se apressando para se juntar a ele. Cliff explicou tudo para mim, mas eu fiquei paralisada de choque. Aposto que perdi metade do que foi dito. Rudeus diz que, mesmo que os Superdis desapareçam, isso não significa que perdemos a batalha, mas uma pessoa a quem ele deve muito está em perigo. Uma pessoa a quem Rudeus devia muito. As engrenagens em minha mente começaram a girar novamente. Essa pessoa, qual era o nome dela? Oh, acho que foi o Ruigerd. Senti o sangue correr de meu rosto. Em perigo, você disse. Ruigerd está em perigo. Espere, é isso mesmo. Ouvi dizer que ele também ajudou você, não foi? Ruigerd estava com a peste à beira da morte. Minha mente ficou totalmente vazia. Lembranças de muito tempo atrás passaram pelo fundo da minha mente. A época em Milis em que Ruigerd me deu uma maçã. A época em que ele me levou de Milis para Sharia, colocando-me em seu joelho e me contando todos os tipos de histórias no caminho. Ruigerd, que foi gentil comigo enquanto eu chorava e choramingava. Ruigerd, que nunca levantou a voz, mesmo quando nossa jornada foi interrompida. Você quer vir junto? Talvez você possa ajudar. Sim. Claro que sim. Eu estava prestes a dizer claro que sim, mas então olhei para baixo e vi outro par de olhos. Eles estavam ansiosos. Com medo. Lucy desviou o olhar assim que nossos olhos se encontraram e saiu correndo da sala. Não consegui correr atrás dela. Tudo que fiz foi estender a mão, talvez em um esforço inconsciente para detê-la. Minha mão apenas agarrou o ar vazio e depois caiu ao meu lado. Depois de um momento, eu disse, não, eu vou ficar aqui. Oh. Tudo bem. Cliff não perguntou mais nada. Ele não me disse o que eu deveria fazer, como normalmente fazia. Vou embora amanhã de manhã. Se você mudar de ideia, vá até o escritório de Orsted. Ele deu os cumprimentos a Lilia e saiu da casa. Aparentemente, ele tinha vindo especialmente para agradecer por ter cuidado de Elina Liz e Clive. Eu o acompanhei e depois fui procurar a Lucy. Subi até o segundo andar e dei uma olhada em cada cômodo. Lucy apareceu logo em seguida. Eu conhecia muito bem os tipos de lugares onde as crianças se escondiam em momentos como esse. Ela estava no quarto de Sophie, encolhida contra a lateral da cama e abraçando os joelhos contra o peito. Eu me sentei ao lado dela sem dizer nada. Eu sabia que, independentemente do que eu dissesse, ela não gostaria de ouvir. Passaram-se alguns minutos tranquilos. Lilia se aproximou apenas uma vez para ver como estávamos, mas quando nos viu, deu-me um olhar de desculpas e se retirou. Lilia, na verdade, não entendia de crianças. Ela provavelmente pensou que não ajudaria em nada. Não que eu dissesse que entendia muito de outras crianças além de mim. Fiquei ali sentada, pensando comigo mesma, quando Lucy murmurou, você também vai embora, irmã Norn. Seu rosto ainda estava enterrado nos joelhos. Parecia que ela estava prestes a chorar. Não, eu vou ficar aqui com você, Lucy, eu disse. Eu estava falando sério. Sim, depois de ouvir que Ruigerd estava em perigo,
Eu quis correr para o lado dele. Eu estava furiosa com Rudeus. Porque ele não havia me contado. Ao mesmo tempo, eu estava resignada. Mesmo que eu fosse, não havia nada que eu pudesse fazer. Aceitei que devia ser por isso que Rudeus não havia me contado. Eu deveria ficar aqui e cuidar de Lucy. Depois de ir para a escola, eu havia me tornado um pouco mais capaz. Pelo menos, não era pior do que a média, mas não podia ajudar com um problema que havia confundido até mesmo meu irmão. O que eu podia fazer era estar aqui para a Lucy. Quem é Ruigerd? Perguntou Lucy. Ele é uma pessoa que ajudou muito seu pai. E quanto a você? Quando o homem disse Ruigerd, você fez a mesma cara que o papai. O mesmo rosto de meu irmão mais velho. Que tipo de rosto era esse? Conhecendo Rudeus, provavelmente dizia que eu precisava ir ajudar agora mesmo. É isso mesmo. Ele ajudou sua irmã mais velha, Norn, também, eu disse a ela. Lucy não disse nada. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, Lucy, meu pai, seu avô teve que se afastar de seu pai. Do papai. Sim. E sua irmã mais velha se sente sozinha facilmente, então ela chorou o tempo todo. Mas então Ruigerd chegou, e ele era legal e acariciava seus cabelos. Ele lhe ensinou jogos e contou histórias antigas para que ela não ficasse entediada. Ele fez com que ela parasse de chorar. Lucy absorveu isso em silêncio. Voltei às minhas lembranças antigas, contando-lhe sobre o tempo que passei com Ruigerd. Contei a ela como o conheci em Milis, depois nosso reencontro e o caminho de Milis para Sharia. Ruigerd sempre foi gentil comigo. Ele era caloroso de uma forma diferente do meu pai. Quanto mais eu me lembrava, mais eu queria ir até ele, mas então pensei em como eu iria encontrá-lo sofrendo com a peste. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu queria chorar. Ruigerd era, bem, ele era esse tipo de pessoa, concluí. Eu tinha perdido a noção do que havia dito sobre ele enquanto falava. Não tinha certeza se tinha conseguido dizer de uma forma que Lucy pudesse entender. Talvez não tivesse sido uma história muito interessante. No fim das contas, eu só tinha contado para o meu próprio bem. Olhei para Lucy e ela olhou de volta para mim. Ela havia parado de chorar há algum tempo, e seus olhos estavam ferozes. Lucy. O que é? Isso é como? Lucy me interrompeu. Como que a mamãe vermelha me disse? Ela disse que proteger as pessoas é importante. É por isso que você tem que ser forte. Então, irmã Norn, eu pensei. Assim como uma criança, ela tropeçou em suas palavras e sua linha de pensamento ficou confusa. Ela se levantou. Irmã Norn, quando você estiver em apuros, eu virei salvá-la. Com certeza. Você vai. Obrigada, eu disse, fazendo-me sorrir, embora não tivesse certeza de como ela havia chegado ali depois da minha história. Quando você estiver em apuros, eu também virei correndo, Lucy. Não? Gritou ela. Tudo bem, então não é isso? Percebi que tinha interpretado mal o que ela estava tentando me dizer. Lucy não queria que eu segurasse sua mão. Ela estava segurando a minha mão. Ela estava puxando-a para me ajudar a ficar de pé. Irmã Norn, Ruigerd é seu, disse ela. Olhei para ela sem entender nada. Você tem que ir para Ruigerd, irmã Norn. Finalmente, percebi o que Lucy estava tentando me dizer. Ela estava dizendo, saia daqui. Ela estava dizendo que, se Ruigerd estava com problemas, eu tinha que ir ajudá-lo, que, se fosse ela iria. Ela não daria as costas para a pessoa que a confortou quando estava sozinha. Mas Lucy, e quanto a você? Perguntei a ela. Você não vai se sentir sozinha. Não vou me sentir sozinha. Você me ensinou todo tipo de coisa. Sei pescar e posso ler livros sozinha. Ela se sentiria solitária, é claro. Eu sabia disso. Ela estava apenas dizendo que seria forte. Ela estava me colocando em primeiro lugar, pagando a dívida que tinha comigo. Essa criança ainda era pequena, mas ela foi capaz de tomar essa decisão e me dizer isso.
Eu vou crescer como você, irmã Norrin, então você tem que ir, insistiu ela. Achei que não deveria ir. Eu deveria cuidar dela. Não deveria fazer com que ela se tornasse mais forte. Mas, se eu não fosse depois disso, Lucy não brincaria mais comigo. Ela não iria se gabar para mim sobre o peixe que havia pescado com um grande sorriso como o de hoje? Eu simplesmente tive essa sensação. Eu me levantei. Lucy deu a volta por trás de mim e empurrou o meu traseiro como se estivesse me dizendo para sair de casa. Já sei. Estou indo, eu disse. Ok. Lucy não parecia mais solitária. Ela estava inspirada, e seu rosto estava cheio de orgulho. Foi assim que fui expulsa de casa. Pude pelo menos me arrumar, mas não tinha quase nada além das roupas do corpo quando procurei Cliff para pedir que me levasse com ele. Cliff concordou sem hesitar e me ajudou a arrumar minhas coisas. Saímos de Sharia com o sol da manhã, indo para o escritório de Orsted. Cliff disse que era lá que ficava o círculo de teletransporte. Ao entrar no escritório de Orsted, virei-me para olhar para trás, para a cidade. Amanhã estava amanhecendo em Sharia. Ela brilhava à luz do sol. Eu tinha tido uma visão semelhante há muito tempo, quando Ruigerd me levou até lá. Então me lembrei do que Lucy havia dito. Irmã Norrin, Ruigerd Essel. Eu havia conseguido fazer por Lucy o que Ruigerd havia feito por mim naquela época, percebi. Meus olhos se encheram de lágrimas. Norrin, o que você está fazendo? Vamos, disse Cliff, apressando-me. Ok. Respondi e entrei no escritório. Prometi a mim mesma que iria pescar com Lucy assim que chegasse em casa.